E-book Impulsão Empresarial. Introdução. Você sabia que só porque abrimos um negócio não significa que somos realmente empreendedores? Talvez você não saiba, mas existe em nós 3 personalidades que lutam entre si para assumir o controle de nossos negócios: o empreendedor, o gerente e o operário. Das 3, a personalidade empreendedora é a única visionária, motivadora, corajosa, capaz de levar um negócio a patamares altíssimos. Mas, infelizmente, o empreendedor é o que fica por menos tempo no controle. Por isso, não somos empreendedores. Quem afirma isso não sou eu, mas Michael Gerber, autor do best-seller O Mito do Empreendedor. Segundo Gerber, empreendedorismo é um mito na vida da maioria dos empresários. Ou seja, não somos empreendedores. Fomos empreendedores em algum momento de nossas vidas. Na verdade, temos um surto de empreendedorismo provocado por alguma insatisfação do momento, uma briga com o chefe, uma decepção com o último salário recebido, mais uma reclamação de um cliente exigente, um dinheiro ganho na loteria, um sonho incubado há tempos, uma ideia adquirida numa viagem e etc. É, geralmente, em um desses cenários que o empreendedor aparece e toma conta de você. Ele é corajoso, visionário e muito criativo. Então, tomado por essas habilidades do empreendedor, você compra maquinário e rapidamente abre seu negócio. No início, tudo é maravilhoso. O empreendedor lhe faz visualizar um futuro incrível. Você até pensa em breve abrir mais negócios, mas não demora muito. E o empreendedor deixa de assumir o controle dos negócios quando surgem os primeiros problemas operacionais. É aí que assume o controle a mais poderosa das personalidades, a personalidade do operário. Ela é dominadora, agressiva, enérgica e prática. Arregaça as mangas e põe a mão na massa. O operário vê o empreendedor como um pobre sonhador. Para o operário, a realidade é dura e, segundo ele, se o dono não entrar na empresa para fazer as coisas, a empresa não irá para frente. O empreendedor não consegue vencer os argumentos do operário e logo, para o desastre profissional do empresário, trata-se de aquietar-se. O comando do operário é facilitado por nós porque já o conhecemos de longas datas. Aliás, amamos o operário. Das 3 personalidades, o operário é a que mais comandou nossas ações ao longo de nossas vidas. Fomos apresentados a ela por nossos pais, quando nos deram brinquedos que nos ensinavam a fazer algum tipo de trabalho operacional. E depois nos ensinaram sobre a importância de estudar para ter um bom emprego. No colégio e faculdade, fomos preparados para sermos operários e não empreendedores. Na gastronomia, aprendemos a ser cozinheiros e não donos de um restaurante. Na contabilidade, aprendemos a ser contadores e não donos de uma empresa com muitos contadores. E o mesmo acontece em todas as demais formações. Não aprendemos a empreender, aprendemos a ser operários, a fazer o trabalho braçal. Isso é o que vem sendo ensinado desde a Revolução Industrial: formar mão de obra técnica. O problema é que estamos vivendo a era digital e para vencermos os desafios desse novo tempo, será necessário uma mudança de mentalidade dos empresários. O operário que habita dentro de nós é egoísta, acha que sabe tudo, não acredita em estratégias, é desorganizado, não acredita que outros podem fazer o que ele faz, não confia em ninguém, tem orgulho de trabalhar mais que os outros, coloca o trabalho acima da família e de si mesmo. Não tira férias, leva trabalho para casa, é um workaholic. Mas e a outra personalidade, o gerente?
é a personalidade que não suportamos. Aliás, odiamos o gerente. Quando ele aparece, vem com ideias de organizar as coisas, falar de números, reuniões com o gerente do banco, com o contador, ou seja, atividades que não suportamos. Esse pobre coitado tenta às vezes assumir o controle, mas é também dominado pelo operário. Sabemos quando o gerente tenta assumir o controle quando acordamos com vontade de fazer algumas mudanças, como arrumar a papelada do escritório, mudar alguns móveis de posição, preencher a planilha financeira, usar uma agenda, fazer reuniões semanais com os colaboradores, arrumar a bagunça e etc. É o gerente querendo gerenciar, mas não demora muito para abandonarmos todas elas e tudo voltar ao normal. É o operário voltando a assumir o controle. O ciclo vicioso. De vez em quando, temos um surto de empreendedorismo. Temos uma grande ideia, queremos abrir um novo negócio. E quando abrimos, não demora muito, o operário toma conta. E com ele no controle, as coisas não vão bem. O operário é trabalhador, mas é desorganizado. Com o operário no comando, não há controle de nada. Então, o gerente tenta assumir. Ele até resolve alguns problemas, mas nosso amigo operário assume novamente, fazendo esse ciclo acontecer ao longo dos anos. E essa luta nada saudável acaba por matar qualquer negócio. Quer dizer que o operário é o grande vilão? De maneira alguma. Todas as três personalidades possuem suas funções e momentos certos de atuar. O problema reside no fato de que não existe um acordo entre eles. Mas há um outro problema maior. Nossa amizade muito profunda com o operário. Como já disse, o operário só está no controle porque nós gostamos dele. Na verdade, odiamos quando o gerente tenta assumir o controle. Ele é muito chato. Preferimos contratar alguém para fazer esse trabalho sujo e quando não temos condições de contratar um gerente ou administrador, tocamos a empresa de qualquer jeito. Se pagarmos as contas, já está bom. O empreendedor? Até gostamos dele, mas às vezes o achamos muito sonhador. Não acreditamos muito em suas ideias. Bom mesmo é o operário. Esse é pé no chão, não delega nada para ninguém, mata os problemas no peito. Ele parece ser a solução para os problemas. O problema é que o operário também pode lhe matar se você não descobrir urgentemente a posição dele nessa hierarquia. Para descobrirmos como resolver esse conflito, vou dividir esse e-book em 3 momentos. Chamo esses momentos de fases da vida de um negócio. Como acontece com qualquer ser humano, um negócio passa por 3 fases de crescimento. A primeira chamaremos de a infância. A segunda é a adolescência. E a terceira, maturidade. E é justamente no desequilíbrio dos comportamentos que faz com que os negócios fiquem há anos na infância, levando-os à falência. Entender bem essas 3 fases será fundamental para você descobrir a posição certa para cada uma dessas importantes personalidades e encontrar a solução definitiva para todos os problemas em seu negócio. Após essa breve leitura, você poderá fazer o teste para avaliar o verdadeiro estado atual de sua empresa. Ao final, o teste dará um resultado, e esse resultado mostrará como está a saúde da sua empresa no momento. Minha história. Minha história é conhecida se comparada com a de tantos empreendedores que se aventuram no mundo dos negócios.
O sujeito junta uma grana e pensa logo em montar um negócio. Às vezes, investe muito, como um empresário que tinha um capital de 800 mil, pagou uma consultoria, montou a casa e quebrou em 4 meses. Às vezes, dá certo, mas, segundo o Sebrae, 52% das empresas brasileiras fecham as portas depois de 3 anos. Por que isso acontece? Porque o mercado é versátil. Exige mudanças constantes para adaptações às novidades. E as ofertas ao mercado são maiores do que a demanda. Por isso, é preciso analisar a concorrência e tentar diferenciar-se. Eu fui um desses aventureiros. Comecei meu negócio do zero. Passei por todos os problemas que muitos já passaram e ainda passarão. Aprendi errando e paguei caro por isso. Como já fiz o que você quer fazer, esse processo de coaching é sua grande oportunidade para descobrir o caminho do sucesso. Acredito que você deve estar cansado de procurar pela informação que tanto precisa e, assim como eu, é possível que tenha perdido muito tempo pesquisando, estudando, contratando gerentes caros ou assessorias. Eu já estive no exato estágio em que você se encontra hoje. Eu tinha um sonho. Queria ser capaz de criar um protótipo de uma empresa altamente lucrativa que sobrevivesse sem a minha presença. O início de minha procura por socorro começou pela internet. Os sites que pesquisei na época são os mesmos que estão aí até hoje. Insatisfeito com o resultado das pesquisas feitas em português, comecei a pesquisar no Google em outros idiomas. Virei um garimpeiro da internet e, mesmo assim, não encontrei a solução para os meus problemas. Depois, comprei livros. Li todos os livros possíveis que poderiam me ajudar na alavancagem do meu negócio. Comecei a participar de palestras e não demorou muito, me tornei um frequentador assíduo de palestras. Em seguida, iniciei uma campanha na participação de cursos direcionados à minha área de atuação. O resultado de tudo isso foram dicas rápidas e superficiais, todas elas muito parecidas, que não me deram base alguma para organizar a minha empresa, diminuir meus problemas com a mão de obra, melhorar minha lucratividade, aumentar minhas vendas, melhorar minha qualidade de vida e etc. Depois, contratei consultores do Sebrae. Gastei muito dinheiro com assessorias empresariais. A cada 2 meses, tinha um consultor diferente dentro da minha empresa, mas isso de nada adiantou. Certa vez, um desses consultores do Sebrae me sugeriu o Empretec. Fiz o treinamento, foi muito bom. Voltei mais focado. Mesmo assim, não conseguia resolver alguns problemas pontuais dentro do meu negócio, como a organização financeira, padronizações, rotatividade de funcionários, problemas trabalhistas, falta de lucratividade, dívidas e etc. Em seguida, a fim de conhecer os problemas de empresários e entender melhor o que acontecia comigo, me envolvi em associativismo. Tornei-me coordenador de uma via gastronômica em Florianópolis e descobri dezenas de outros empresários com os mesmos problemas que o meu. Nessa frenética busca por ajuda, conheci o coaching. Contratei uma multinacional e minhas esperanças foram renovadas. Mas não demorou muito para a esperança se transformar em decepção. Os R$30 mil que investi em 6 meses de treinamento não foram suficientes para resolver meus problemas e realizar o sonho do modelo de negócio, de funcionar sem a presença do dono. Cancelei o treinamento, mas me apaixonei pela metodologia do coaching. Minha obsessão por uma empresa modelo me levou a investir em formações de coaching, com o objetivo de desenvolver uma estratégia que me levasse a encontrar o caminho do sucesso para o meu negócio. Todos esses investimentos, longe de serem em vão, foram ações importantes que me levaram na direção exata para encontrar uma fórmula que pudesse tirar meu negócio do ostracismo. Essas ações foram importantes, mas, isoladas,
não poderiam me ajudar a montar esse quebra-cabeça que me desafiou durante tanto tempo. Foi somente depois de muita pesquisa, de muito tempo investido, de muito dinheiro, de muitos erros e acertos, de tantas possibilidades, que descobri que havia me tornado um expert no assunto. Fiz da minha empresa um laboratório até juntar todas as peças que resultaram no sucesso de meus negócios e no conteúdo desse programa. O que deveria ser apenas um estudo pessoal para salvar minha empresa, tornou-se no programa de coaching mais completo do Brasil e que já salvou centenas de empresas à beira da falência. Clailton Luiz. A infância. A maioria dos negócios, como um ser humano, nasce dependendo de uma pessoa, e não é diferente em seu negócio. Geralmente, a ideia de um negócio nasce num surto de empreendedorismo. É como uma gravidez não planejada. Quando percebemos, estamos grávidos de uma ideia. É nessa fase que o empreendedor entra em ação. Tomado pela coragem que só um empreendedor tem, pedimos a conta do emprego, pegamos um empréstimo, alugamos um espaço, contratamos algumas pessoas e o mais rápido possível abrimos as portas para um futuro brilhante que o nosso empreendedor desenhou. A fase da infância, como nos seres humanos, deveria ser caracterizada pelo crescimento saudável, uma evolução contínua. A criança engatinha, anda, fala, cresce, vai à escola, a cada ano vai ficando menos dependente dos pais. E daqui a pouco já está na adolescência. Nem percebemos o tempo passar. Mas não é o que acontece na maioria das empresas. Os primeiros meses são uma verdadeira lua de mel, até o momento em que os problemas começam a surgir. E quando eles surgem, o operário assume, impedindo o crescimento e deixando o negócio eternamente na infância. A empresa passa a depender somente do operário. Os dois se tornam uma só coisa. A dependência é tão grande que geralmente empresa e empresário possuem o mesmo nome: barbearia do Onofre, açougue do Vardo, restaurante do João. É fácil reconhecer um negócio na infância. O proprietário e o negócio são uma coisa só. Se você tirar o proprietário de um negócio, na infância, não haverá mais negócio. Ele vai morrer. A mesma preocupação que os pais têm com seus filhos na infância, sem as suas presenças, é muito parecida com quando os proprietários estão longe de seus negócios nessa fase. Quando tiram alguns dias de férias, não conseguem relaxar, pensando a todo instante em como deve estar o negócio longe de sua presença. Os problemas de viver na infância. Não há crescimento, somente dependência. O que você diria se visse uma criança de 15 anos, 1,70 m, que ainda toma mamadeira feita pela mamãe? Diria que essa criança tem algum tipo de doença, certo? E é assim que a maioria das empresas que dependem de seus proprietários se encontra: doente. E essa doença acabará consumindo também a saúde de seus proprietários. Na fase da infância, uma empresa depende exclusivamente de pessoas. Não existem processos. Tudo está na cabeça do dono ou do funcionário mais antigo. Se o funcionário for embora da empresa, levará sua experiência e o empresário ficará na mão. Quando esse funcionário antigo reconhece essa dependência, o dono também fica na mão dele. Na infância, quando um funcionário não faz algo bem feito, é mandado embora, pois ele é o culpado. Identificamos também uma empresa na fase da infância pelos problemas que elas têm.
Geralmente, numa empresa que está presa na fase da infância, o dono não sabe o lucro que a sua empresa dá ao final de cada mês. E se não sabe o lucro, não sabe como aumentar esse lucro. Nessa fase, ninguém sabe como aumentar as vendas, principalmente em tempos de crise. Afinal, quem está no comando nessa fase é o operário, e o operário sabe muito bem como fazer o produto, não como vender esse produto. Outro problema recorrente nessa fase é a bagunça financeira. Não há controle de nada. O estoque não é controlado, as despesas não são controladas, não se sabe qual o CMV ao final de cada mês, não se sabe o ponto de equilíbrio do negócio. O dono e seus familiares não têm salários, retiram dinheiro quando precisam. Um caos total. Como nessa fase o negócio depende do dono para tudo, ele acaba não tendo tempo para a família. Não tem tempo para tirar férias e nem para cuidar de sua saúde. Como a infância é a fase da dependência, o dono tenta fazer quase tudo sozinho. Contrata mal e não treina seus colaboradores. Por isso, nunca terá funcionários que vistam a camisa da empresa. Eles sabem que se não fizerem o que tem de fazer, o dono fará. Como tudo depende do dono, às vezes ele se sente sobrecarregado. Com isso, dorme pouco, pensando nos problemas que tem para resolver no dia seguinte. Quando termina a infância em uma empresa, infelizmente, muitas empresas ficam anos nessa fase. Mas a infância só termina quando o proprietário percebe que o negócio não pode continuar a ser tocado do jeito que está. Para que ele sobreviva, terá de mudar. Mas, quando isso acontece, a ficha cai para muitos empresários. O problema é que muitos problemas crônicos acabam matando o ânimo até do operário que estava no comando. Muitos desses empresários chegam a sentir saudades da época em que eram empregados. Quando um operário se depara com a triste realidade de uma iminente falência, um sentimento de desesperança pode se instalar. O desafio pode ser grande demais. Alguns chegam a fechar as portas e ir embora. O resto entra na adolescência. A adolescência. Quando termina a infância em uma empresa, a adolescência começa no momento da vida de sua empresa no qual você decide contratar ajuda. É o momento de começar a ter responsabilidades. Muitos empresários tocam por muitos anos seus negócios de forma muito irresponsável. Contratar alguém e colocar outro funcionário para treiná-lo em sua empresa, sem um roteiro de treinamento, é muita irresponsabilidade. Certa vez, um cliente nosso me disse que estava cansado de contratar pessoas irresponsáveis. Clailton, eles não sabem dar nenhum sorriso aos clientes. Será que terei que ensinar isso a eles? Não são simpáticos, não oferecem um segundo produto, são os preguiçosos. Então eu disse a ele: vejo que você sabe o que devem fazer. Claro que sei, disse ele. Então por que você não os treina? E ele ficou calado. Eu continuei. Quanto cada um desses balconistas ganha por mês? R$1.500, disse ele. Por esse valor, você está esperando que eles sejam intraempreendedores? Que se comportem como se fossem donos? Se eles entrassem aqui fazendo o que você espera, custaria o dobro disso. Pessoas com esse perfil estão muito bem empregadas. Se só existissem pessoas com esse perfil, muitos seriam seu concorrente. Agradeça a Deus por ter pessoas assim, que aceitem ganhar esse valor. Mas alguém com responsabilidades por esse negócio precisa treiná-los e motivá-los, criando um jogo em que os motive a sorrir e vender mais. E esse alguém deveria ser quem? E ele respondeu cabisbaixo: acho que deve ser eu. Mas também não sei como fazer isso sozinho. Preciso da sua ajuda.
Então, fechamos um contrato e organizamos sua empresa em 3 meses. A adolescência é a fase mais rápida na história de uma empresa. Ela precisa ser rápida porque nessa fase você caminha com a ajuda de um treinador, de um professor. Para o ser humano, é uma fase de novas descobertas, de novas amizades, do namoro, das conquistas, do crescimento sustentável. Nessa fase, começamos a entender os erros que cometemos na infância. Que se tivéssemos feito o que era certo, estaríamos diferentes agora. É a fase do recomeço. É a fase das decisões conscientes. Por isso, é somente nessa fase que você resolverá pedir ajuda. Você sabe que os anos vividos na infância lhe impediram de aprender estratégias e agora precisa de profissionais que testaram estratégias em outras empresas que hoje vivem na maturidade. Nessa fase, você descobre que não tem mais tempo a perder, não tem mais tempo para fazer faculdade e depois voltar a fim de salvar o seu negócio. Não tem tempo de testar estratégias que ainda não foram testadas. Precisa agora de um profissional que lhe dê uma garantia com alguma taxa de sucesso. Que entenda e seja um especialista em ajudar empresas presas na infância a chegar numa maturidade mais rapidamente. É nessa fase que o treinador especializado em salvar negócios em apuros lhe ajudará a explorar as qualidades do operário, do gerente e do empreendedor. Ele lhe ajudará a fazer com que as 3 personalidades assumam suas devidas posições. Ele lhe ensinará a explorar o melhor delas. E é na adolescência que o empreendedor volta com força total para assumir o negócio de uma vez. O treinador lhe ensinará técnicas para você explorar o melhor da personalidade do empreendedor que habita em você. Alternativas na fase da adolescência. Uma das reações mais previsíveis na fase da adolescência é não procurar ajuda e tentar fazer essa passagem sozinho. Se a empresa já é de um médio porte, uma das decisões nessa fase é a de voltar a ser pequeno. Se você não pode ser grande, volte para o caminho que estava acostumado quando fazia tudo por conta própria, quando não tinha funcionários com quem se preocupar, ou também muitos clientes para se incomodar, ou muitas contas não pagas. Em resumo, voltar para a época em que os negócios eram simples, para a infância. E milhares de empresários cometem esse erro. Esse é um resquício da mentalidade do operário. Então, se livram do seu pessoal, colocam suas contas em uma sacola, mudam-se para uma instalação menor, colocam o computador de um lado, o telefone do outro e voltam a fazer tudo por sua conta própria. Ele volta a ser o dono, o único proprietário, o cozinheiro, o padeiro, o confeiteiro, o mecânico, o cabeleireiro, o caixa, o copeiro, fazendo tudo o que é preciso ser feito, tudo sozinho. Mas confortável com o sentimento de recuperar o controle. Mas a tragédia é que se esquecem que pelo menos uma vez já estiveram lá antes e de repente se deparam com a realidade de sua terrível condição. Percebe algo que evitou durante todos esses anos. É uma realidade incontestável. Ele não dirige um negócio, dirige o pior emprego do mundo. Outra trágica alternativa na fase da adolescência é a tentativa de sobreviver sem pedir a ajuda de ninguém. Afinal, você é um indivíduo com uma incrível força de vontade, teimosia e determinado a não se deixar abater pelos incêndios que precisa apagar diariamente. Então, entra em sua empresa toda manhã com um ar de vingança e superioridade. Absolutamente convencido de que há um leão para matar todos os dias. Completamente comprometido a fazer o que for necessário para sobreviver. E você realmente sobrevive, gritando, discutindo, xingando seu pessoal e seus clientes, maltratando familiares e amigos, porque afinal de contas você tem de manter a empresa funcionando e sabe que só há uma forma de fazer isso. Tem que estar lá o tempo todo. Nessa tentativa sobre-humana
de sobrevivência, você está consumido pelo seu negócio e pela terrível possibilidade de perdê-lo. E coloca tudo o que tem nesse empreendimento. E por qualquer razão você consegue manter em funcionamento dia após dia, mesmo que isso custe as coisas mais importantes em sua vida. Mas isso só prova que você se tornou um adolescente rebelde. E como na fase da infância, pode também ficar preso por mais alguns anos na fase da adolescência. A fase da adolescência numa empresa precisa ser rápida. Não há tempo para fazer testes. Não há espaço para o orgulho ou sentimento de superioridade. Tem uma frase que aprendi no livro O Monge e o Executivo, que sempre repito em minhas palestras. Os comportamentos que lhe trouxeram até aqui não serão os mesmos comportamentos que lhe manterão aqui. Ou seja, você até aqui conseguiu, com muito esforço, trazer sua empresa no braço, com seu próprio suor, dando sua vida por ela. Mas, para se manter aqui, vai precisar ter outros comportamentos. E talvez precise de um treinador com uma metodologia testada e aprovada para lhe ensinar os comportamentos de um verdadeiro empreendedor e salvar sua empresa. A maturidade. A maturidade, terceira fase do crescimento de uma empresa, é exemplificada pelas melhores empresas do mundo. Empresas como Disney, McDonald's, Subway, Burger King, O Boticário, Cacau Show. Uma empresa madura sabe o que teve de fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde quer. Uma empresa madura possui uma missão bem definida e todos os colaboradores e clientes a reconhecem. Uma padaria, restaurante, loja de roupas ou qualquer outro tipo de negócio, na fase da maturidade, não vende mais um produto, mas sim uma missão. Quem está na maturidade sabe que as pessoas não querem comprar apenas um produto, sabe que o consumidor quer mesmo as emoções que podem extrair deste produto. Então, sua missão será sempre entregar algum tipo de emoção, algum tipo de experiência. Numa empresa madura, proprietários e colaboradores sabem onde querem chegar com um negócio daqui a 2 ou 5 anos. Todos falam a mesma língua, todos caminham na direção do mesmo objetivo e torcem pelo mesmo campeonato. Na fase da maturidade, uma empresa não depende mais de pessoas, mas dos processos que um dia foram desenvolvidos pelo empreendedor, do gerente e do operário. Se um funcionário for embora da empresa, levará sua experiência, mas os processos ficarão. Na maturidade, quando as coisas não vão bem, os colaboradores não são os culpados. Então, o processo é revisado e eles recebem o treinamento para corrigir os erros. Numa empresa madura, os donos não são escravos do negócio. Eles sabem que o negócio existe para eles e não o contrário. O negócio existe para realizar suas visões de futuro e cumprir sua missão de vida pessoal. Na fase da maturidade, um negócio funciona como um protótipo de uma franquia, mesmo que não seja uma franquia, mas como um negócio que pode funcionar sem a presença do proprietário, se assim ele desejar. O objetivo de todo pequeno e médio empresário deveria ser o de transformar aquilo que um dia foi uma ideia em um sistema que funcione como um relógio suíço, um protótipo incrível de um negócio que funcione sem a dependência do dono. E quando isso acontecer, ele poderá ter a certeza
de que criou uma mina de ouro. Bem, passamos pelas 3 fases de uma empresa. A maioria das grandes empresas começou na fase da infância e foi se desenvolvendo. As empresas que não se desenvolveram, morreram. É importante dizer que o processo de desenvolvimento depende exclusivamente de aplicações de técnicas e métodos. Na Line Coaching, nós chamamos essa metodologia de inovação, medição e padronização. Mas isso é assunto para outro treinamento. Não importa qual seja seu segmento de mercado. Em todos, há empresas vivendo ou sobrevivendo em uma dessas fases. Levar uma empresa à maturidade é uma questão de decisão e não de sorte. Você tem abaixo um diagnóstico no qual receberá ajuda para tomar uma decisão. Depois, terá o resultado para que você possa saber melhor sobre a fase atual de sua empresa. Vale ressaltar 2 coisas. Primeiro, as respostas serão marcadas por você, ou seja, se você deu a resposta certa, terá o diagnóstico certo. Segundo, esse material é confidencial. O resultado é ponto de partida. Diante do diagnóstico, acredito que algo deve ser feito. Há uma regra de mercado que atravessa séculos. Só sobrevivem os mais adaptados. Nossos especialistas estão disponíveis para fazer uma leitura mais profunda do seu diagnóstico e passar mais informações que irão contribuir muito para o desenvolvimento de sua empresa.